os homens acham que, embora você seja aí um homem de extraordinária lealdade, eles acham que você pode chegar lá e mudar de lado, não é? Então, o texto mostra que é nesse momento que Davi chega em casa, que Davi volta para casa. E Davi volta para Ziclag, que era o local que ele estava ali morando, que ele estava conduzindo aquelas pessoas a quem liderava. Bom, isso aqui é de extrema importância, porque quando Davi chega em casa, o texto diz que aqueles homens que estavam com ele e aqueles homens, eles choram. Eles choram não de qualquer maneira, mas eles choram alto até perderem as forças. Qual é a razão? Quando ele chega, Ziclag está incendiada. A cidade, o lugarejo, todo está tomado pelas cinzas, as mulheres foram levadas, as crianças foram levadas, ninguém ficou para contar a história, e o texto diz que ele chora. Bom, algumas constatações importantes desse texto aqui. A primeira delas: há tempos que chorar é inevitável. Essa é a primeira constatação. O texto mostra Davi como já um grande guerreiro, como um grande líder em batalhas. O texto mostra Davi como já um poderoso para batalhar, mas quando ele chega na sua própria cidade, no seu próprio vilarejo, ele encontra pó, ele encontra cinza. E ele começa a chorar. O líder começa a chorar. A tropa que o segue começa a chorar. Bom, isso nos mostra que, por mais que tenhamos boas batalhas vencidas, em algum momento nós vamos chorar por perdas. E Davi está chorando a perda da sua família aqui. Ele chega e não tem ninguém em casa. Bom, Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que para tudo tem uma ocasião certa. Isso está no capítulo 3, do verso 1. E no verso 4, o texto diz que é tempo de rir e é tempo de chorar. Isso significa, isso mostra, gente, que sim, vai ter um momento em que nós vamos chorar. Vai ter um momento em que nós vamos chorar de verdade. Isso é inevitável. A segunda constatação que nós temos nesse texto aqui é que nos tempos de desespero, nós temos uma inclinação muito forte para encontrar culpados. O texto diz que Davi se angustiou. Por quê? Ele não só se angustiou porque havia também perdido a família, como todos, mas ele se angustiou porque a tropa falava em apedrejá-lo. Olha só, queridos, toda a tropa estava amargurada. Duas constatações dentro desta. Veja, então eu abro um parêntese dentro do outro aqui. Essa capacidade de buscar culpados, ela tem raiz lá no Éden. Quando Deus chega e pergunta, Adão, onde estás? Ele diz, Senhor, tive medo e me escondi. O que foi que fizeste? Comeste da árvore que eu disse para não comer? A resposta dele foi, a mulher que tu me deste. E Deus se volta para Eva e ela diz, foi a serpente. O que significa que está no DNA da queda procurar culpados. Veja que nós somos assim. Nós não gostamos de admitir as nossas incompetências, os nossos erros, os nossos fracassos. Nós que dirigimos, por exemplo, vamos conduzir a família a um tempo de viagem e os homens, sobretudo quando estão no volante e se perdem no caminho, como eu já me perdi várias vezes. Nós não queremos admitir que estamos errados e é tão ruim quando nós temos que admitir erramos o caminho. E aí, vamos pensar, eu não vi a placa, ou a placa estava errada, ou fulano disse assim que era, mas não era, ou o GPS me mandou para um lugar que... Bom, o fato é que nós estamos
sempre tentando buscar um culpado para aquilo que é óbvio. Nós, muitas vezes, erramos. Bom, a segunda constatação dentro desta é que quando nós estamos afetados por emoções ruins, nós somos capazes de muitas coisas ruins também. Nós temos inclinações ruins. Essa tropa que está com Davi, que eu disse que eram 400 homens e agora são 600, é uma tropa marginal. É uma tropa que foi recuperada e pastoreada por Davi, que Davi cuidou dentro da caverna de Adulão. E agora essa tropa quer apedrejar Davi. Isso significa que no sistema de valores deles, já que eles perderam a família, agora eles vão tentar pagar isso, vão cobrar essa fatura com a vida do próprio Davi. Muitas vezes nós somos afetados de maneira tão intensa pelas nossas emoções que nós nos desconhecemos. Isso acontece com crentes também. Olha para Pedro. Pedro, ele é de alguma maneira desafiado a um comportamento numa situação de crise, e ele puxa uma espada e corta a orelha de um soldado. Já parou para pensar nisso? Ele estava andando com Jesus. Nós temos reações que não são boas, muitas vezes quando as circunstâncias não são boas. E o nosso desafio, diante disso, é pedir que o Espírito Santo regule as nossas emoções, porque nossas emoções são muito voláteis. Bom, nos tempos de desespero, nós temos inclinações fortes para encontrar culpados. Essa é a segunda constatação. Mas há uma terceira constatação para nós aqui. O recurso da oração, ele parece mais plausível quando as calamidades acontecem. O texto diz que enquanto os homens estavam querendo apedrejar Davi, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Percebeu? Todos querem apedrejar Davi. Davi se fortalece em Deus. Esse é um benefício da dor. Porque por muitas vezes nós somos só lançados à oração quando dói. Nós somos lançados à oração quando a calamidade chega. Somos arremessados, catapultados para a oração quando as coisas não vão bem. E Davi está fazendo isso. Davi está orando. A família de todos está ou estava, não é? A família de cada um havia sido levada. Cada família. Mas Davi, parece-nos, é o único que busca a Deus. Sabe, no meio de adversidades, não é tão comum que pessoas busquem o Senhor. A primeira pergunta que eu faço, ou uma das primeiras perguntas que eu faço, quando alguém vem me contar algo muito difícil, muito triste, é: você contou isso para Deus com essas palavras? Você tirou o mesmo tempo para dizer para Deus o que você está me dizendo agora? Ou você está me dando mais detalhes do que deu para Deus? Não que Deus precise dos seus detalhes, porque Ele te conhece do avesso. Minha mãe sempre dizia, quando era criança, antes que você venha com o milho, eu já estou com o angu pronto. Ou já estou com o fubá. O que significa que quando nós estamos diante de Deus contando as nossas histórias, Ele já sabe desde a eternidade. Não é? Antes que acontecesse. Porém, quando a oração ela é requisitada, não é para que Deus seja informado das nossas dores. A oração é muito mais para nós do que para Deus. A oração é a admissão da nossa incompetência. A oração é o início da nossa humilhação. Não é à toa que, segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, vai dizer: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra.
a expressão que vem antes da oração é a humilhação. Se o povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, depois, orar e buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos. Perceba, alguns vão dizer que essas são palavras, é um paralelismo hebraico, talvez, mas ainda que seja assim, a primeira expressão é a humilhação antes da oração. O primeiro sinônimo que antecede a orar é humilhar. Bom, Deus, então, não está interessado em saber o que está acontecendo, porque ele sabe o que está acontecendo. Deus está nos mostrando o caminho do relacionamento com ele no tempo da calamidade. E é muito possível que você que esteja nos acompanhando já tenha percebido o quanto é mais intensa a oração em tempos de dor, em tempos de crise. E Davi parece-nos que está fazendo uma oração muito profunda aqui. Portanto, temos aqui 3 constatações que nos ajudam a caminhar para as nossas aplicações finais. O que isso tem a aplicar na nossa vida? Quais são as aplicações práticas que nós podemos extrair para a nossa vida desse texto? De um episódio que aconteceu há tantos anos, há séculos. O que isso tem relação com a nossa vida? O que esse texto, num tempo de guerra, tem a ver conosco? No tempo do Antigo Testamento? Não é? Bom, muitas aplicações. Até porque as constatações que nós vimos aqui são constatações claríssimas de que tudo isso está relacionado direto à nossa vida. Mas há uma primeira aplicação aqui e eu quero partilhar com vocês. Primeiro, nós devemos cuidar para que nós não sejamos diligentes com os de fora e negligentes com os de dentro. Explico. Davi chegou em casa e viu as cinzas, porque ele estava na iminência de ir para outra guerra com outro rei, o rei Aquis. Davi, ele era leal a Aquis, e eu quero ler aqui no capítulo anterior, portanto, o capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, no verso 3, que diz assim: Este é Davi, servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos. É o rei Aquis que está falando isso. Não vi nenhuma atitude culpável nele, desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Bom? A noção, então, que Aquis tem de Davi é que Davi é um homem extremamente leal e confiável. Isso é bom. Aqui, no verso 9 desse mesmo capítulo 29, portanto, capítulo anterior ao que estamos tratando, e nisto nós estamos vendo o contexto do texto que estamos expondo, Aquis responde a Davi. Por que Davi não poderia ir para a guerra com ele? Olha só. Aquis respondeu a Davi: Eu sei que tem sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo. Porém, os chefes filisteus disseram: Este homem não subirá conosco à batalha. Eu disse no início que ele ia lutar contra os filisteus, mas ele estava com os filisteus. Me perdoe. Perceba que o rei Aquis diz: Você, Davi, é como um anjo de Deus para mim. Ele chega em casa e está tudo queimado. Davi foi um grande líder. Davi foi um grande homem em batalhas. Mas perceba aqui que Davi, ao chegar em casa, as coisas não estão bem. Ele é um anjo para os de fora, mas ele não consegue lidar bem com as demandas da sua própria família. Percebemos isso na figura de Absalão. Percebemos isso na Absalão, seu filho. Percebemos isso na figura de Adonias. Percebemos isso no episódio
do adultério de Davi com Batseba. Percebemos muitas crises familiares. Davi era um grande líder. Davi foi um grande guerreiro. Davi era líder de um grande exército e foi líder de um grande exército. Porém, Davi não conseguiu lidar com as demandas da sua própria casa. Davi era um anjo para o rei Aques, mas não conseguiu montar guarda para que a sua família não fosse levada. Bom, nós não sabemos, não queremos aqui montar nenhum tipo de estratégia de guerra para Davi, mas imagino que ele poderia, por exemplo, deixar uma parte de seu exército cuidando do vilarejo. Não sei, é muito possível. Mas ainda que a minha estratégia esteja errada, é certo que a dele também não foi correta, porque ele deixou a sua família à deriva. Mas isso também acontece conosco. Não vamos colocar culpas em Davi que nós estejamos isentos. Nem sempre você consegue identificar os perigos que a sua casa está passando. Nem sempre você consegue identificar os sites que seus filhos estão acessando. Nem sempre, homem, você consegue identificar as dores e as depressões agudas e ocultas que a sua esposa esteja sofrendo. E nem sempre, esposas, vocês estão cientes dos grandes picos de crise, da grande responsabilidade que seus maridos carregam. O fato é que nós somos, como Davi muitas vezes, na rua, nós somos anjos de Deus, mas nem sempre nós conseguimos ser seres angelicais dentro da nossa própria casa. E por mais que tentemos, nós precisamos pedir graça a Deus para que nós sejamos em casa muito melhor do que nós somos lá fora. E aqui uma palavra aos homens. Muitas vezes, o homem do lado de fora de casa é um gentleman, ele é um cavalheiro, não é? Ele cede a vez, ele abre a porta, ele pede por favor, ele dá o espaço para que o outro passe primeiro, mas em casa talvez ele não seja tão cortês assim. Em casa, quem sabe, há aquele dia que ele chega chutando a lata do cachorro, que ele chega já sem paciência para o filho, que ele já não está muito amável com a esposa, e isso carece de arrependimento. Isso carece de misericórdia de Deus. Ou quem sabe, o filho é um grande aluno na escola, quem sabe ele é um grande amigo de seus companheiros, mas ele age como estranho talvez em casa. Quem sabe a internet, meu irmão, minha irmã, faz com que você esteja conectado com o restante do mundo, mas desconectado com a sua família dentro da sua própria casa, enquanto as labaredas malignas vão tomando aí os aspectos mais preciosos dos relacionamentos. Por vezes nós estejamos tentando enfrentar outras batalhas que estão lá fora. O primeiro campo de batalha ou a primeira guarda que devemos montar é na nossa própria família. Alguém já disse que famílias perfeitas são como montanhas azuis. Montanhas azuis só são azuis quando elas estão longe. Se você viaja, por exemplo, sentido Teresópolis, quando você chega a ter a visão das montanhas lá ao fundo, é coisa linda, todas elas estão azuladas, não é? Mas quando você chega exatamente de frente, tão mais perto, elas não são mais azuis. Famílias perfeitas são como montanhas azuis, alguém já disse, ou seja, basta que você esteja perto da família para identificar as suas rupturas, as suas dores, as suas imperfeições. E essas são as nossas grandes dificuldades como famílias cristãs, não é? Nem sempre o filho é tão obediente quanto gostaríamos, nem sempre o marido, ou nem sempre nós, como maridos, somos tão delicados ou adequados no trato com a esposa,
embora a palavra de Deus nos diga que nós devemos tratá-las com candura, com cuidado, com zelo, e nem sempre a esposa consegue aquele nível, não é, de piedade, de submissão, e isso é uma grande luta. Bom, essa é a primeira aplicação. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos vistos como excelentes lá fora, e não é ruim que sejamos vistos assim, mas que isso esteja sobre um conceito de que nós não somos tão excelentes assim dentro da nossa própria casa. Isso me lembra de uma historinha de um menino que disse para a mãe, quando estava na igreja, chorando: mãe, vamos morar aqui na igreja, mãe. Vamos morar aqui na igreja. E a mãe disse: por que, meu filho? Ela disse: porque aqui o papai é tão legal. O papai não briga com a gente aqui. O papai trata a senhora direito. É só a gente chegar aqui na igreja que ele muda com a gente. Vamos morar aqui na igreja. Meus irmãos, que a nossa família não queira que nós moremos na igreja, que a nossa família ame o nosso lar. Esse é o nosso grande desafio. O momento mais feliz da nossa vida deve ser o momento que a gente chega em casa, não é? Para abraçar os filhos, a esposa. E é tão difícil. Olha, deixa eu lhe dizer, eu sei que cada família aí tem uma peculiaridade, cada família está numa fase distinta, tudo bem? Eu não quero padronizar aqui nada. Mas uma sugestão: separe uma refeição do dia para fazer à mesa com a sua família. Se você não puder o café da manhã, o almoço. Se não o almoço, a janta. Sabe? É claro que ao momento em que o filho começa a trabalhar, começa a fazer faculdade, faz isso, faz aquilo e tal. Mas perceba que se nós não prezarmos de fato para aquilo que é mais importante, nós nunca vamos conseguir fazer aquilo que é ideal. E aqui, meus irmãos, talvez cada um de vocês tenha uma dificuldade de lidar com o que eu estou falando. Mas comece por aquilo que você pode. Pastor, eu não posso realmente, meus filhos já estão num momento que trabalham, enfim. Faça uma vez por semana, comece de algum ponto. Um domingo, um sábado, seja o que for. Faça como Jó. Chame-os para a sua casa e dê um almoço, dê um jantar, seja o que for. Não é? E se seus filhos são pequenos, pelo amor de Deus, coloque-os à mesa para comer. Não permita que eles estejam, meu irmão, minha irmã, fora da mesa. Não permita que eles estejam, de alguma maneira, decidindo onde sentar na hora do almoço, decidir onde sentar na hora do jantar. Ponha-os à mesa. Na hora da refeição, desligue os celulares. Sabe por quê, meu irmão? O celular é alguém de fora te chamando para roubar a sua comunhão com os de dentro. Isso, é claro, se for na hora errada. Há momento de atender o celular, mas há momento de tomar os talheres, o prato e dar graças e dizer: Senhor, muito obrigado. Esse é o momento da minha casa. Se você estiver com a sua esposa, também coloque o seu telefone celular no silencioso, mas almoce com ela, almoce com ele, esposa. Tente fazer isso para que nós não sejamos, para que você não seja visto como excelente para os de fora, mas deficiente ou deficitário para os de dentro. A segunda aplicação é que nos tempos de crise, nós estamos sendo desafiados a buscar primeiramente o Senhor. Busque o Senhor primeiramente no tempo de crise. Davi não foi para uma estratégia de batalha primeiro. Ele primeiro perguntou a Deus se podia ir para a batalha. Às vezes nós entramos em batalhas que Deus não mandou. Deus não ordenou que façamos e vamos lá e fazemos. Esses tipos de batalhas nós perdemos com muita regularidade. A tropa está toda angustiada. Falem apedrejar Davi, mas Davi está buscando ao seu Deus. No mesmo verso que mostra que Davi está angustiado, mostra que Davi está buscando ao Senhor. Você lembra de José e Maria? Quando Jesus tinha 12 anos, ele ficou lá em Jerusalém, perdido dos pais. Lembra disso? Onde é que está Jesus?
3 dias depois vocês vão perguntar onde é que está. Jesus tinha ficado em Jerusalém. O texto não fala que José e Maria estavam procurando culpados. Ah, não, foi você que deixou ele lá. Não, o texto diz que eles voltaram. Fizeram o mesmo caminho, o caminho de volta, encontraram Jesus. Estava lá no templo conversando com os doutores. Meus irmãos, nós não somos chamados à busca de culpados quando as tragédias acontecem. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Esse é o nosso primeiro desafio. Antes de passar a mão no cartão de crédito, nós deveríamos buscar o Senhor primeiro. Antes de recorrer ao cartão do plano de saúde, nós deveríamos recorrer ao Senhor. E veja que nada disso é errado. Você pode buscar o plano de saúde, pode buscar o remédio, pode buscar, seja o que for, mas antes buscar o Senhor para saber qual é a direção que Ele está dando. Terceira e última aplicação. Lute pela sua família com todas as suas forças. O texto diz que Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, devo perseguir essa tropa que veio aqui e arrasou? E o Senhor disse: vai lá, persegue, que eu vou te dar a vitória, Davi. E Davi foi atrás da família. E o texto diz que ele buscou a todos e buscou ainda os despojos. Você vai ver que essa promessa, persegue porque certamente alcançarás, se cumpre no final desse capítulo. O que nos mostra que se o Senhor não edificar a casa, conforme diz Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não diz que nós não devemos vigiar, e o texto não diz que nós não devemos trabalhar. O texto diz, meu irmão, minha irmã, que Deus deve fazer tudo isso por nós, antes de nós mesmos conseguirmos fazer ou tentarmos fazer. Portanto, não é proibido trabalhar nem edificar, não é proibido vigiar. Nosso trabalho começa dentro de casa. E aqui nós entendemos, por fim, meu irmão, minha irmã, que quando nós lutamos pela nossa família e que Deus esteja à nossa frente, o Senhor, com toda certeza, vai de alguma maneira nos abençoar. Eu não sei quais são as crises que você tem passado e eu nem saberia discernir, por mais que vocês pudessem me contar, porque dor é algo que acontece com a gente de maneira tão pessoal. Você não consegue fazer com que o outro sinta a sua dor necessariamente. Mas o nosso Deus sabe as nossas dores. O nosso Deus conhece as cinzas da sua casa, conhece como ela já tenha sido talvez saqueada de alguma maneira. Ou quem sabe esteja no momento de chorar, ou no momento de luto. O texto diz que há um caminho de buscar o Senhor. E eu encerro fazendo esse desafio, essa aplicação. Busque o Senhor no tempo das grandes lutas. Se a sua família é uma família cristã, meu irmão, nós não estamos isentos de lutas. Mas o nosso Senhor Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Encerro rogando ao Senhor que abençoe a vida de cada um de vocês e que essa palavra possa ser uma palavra que vai edificar a família de vocês. Eu sei que a nossa família não é uma família perfeita. Nenhuma de nossas famílias, de nenhuma família, de nenhum de nós é uma família perfeita. Mas nós estamos sendo chamados a olhar para a perfeição do autor e consumador da nossa fé. E que, a exemplo de Davi, cada um de nós, ainda que com dificuldades, consigamos lembrar do caminho da oração e sejamos acudidos pelo Senhor em tempo oportuno. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me ponho, portanto, à disposição de vocês para quaisquer que sejam as demandas. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta e enquanto os irmãos aí pensam em alguma pergunta, pastor, nós somos muito influenciados pelo mundo, num certo sentido. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Sim, sim. O que acontece? O mundo de Hollywood, das novelas, aquele casal para sempre. Eu
Deixa eu só ver que entrou alguém aqui com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é para poder... O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. E aquela falsa expectativa, como o senhor falou, as montanhas azuis só existem de longe. E Paul Tripp até escreveu um livro chamado O que Você Esperava. Não sei se o senhor livro, né? O que Você Esperava? O livro do... O senhor conhece? Livro de quem? Cortou para mim, desculpa. Escreveu um livro chamado O que Você Esperava. É um livro que trabalha com falsas expectativas em relação ao casamento. De quem que é o livro? Paul Tripp. Ah, o Paul Tripp, ok. Até no início, na capa do livro, assim, expectativas fictícias e a realidade do casamento. Ok. A Igreja Católica, ela faz aquele curso, né, de noivos. Não é verdade? Sim. E essa conscientização que eu acho que a gente precisa trabalhar com aquelas pessoas que estão se preparando para o casamento, porque os nossos jovens, eles entram muitas vezes influenciados por tanta coisa, uma consciência da realidade do casamento. E eu acho que a gente, eu não sei se a igreja do Senhor tem esse tipo de curso, esse tempo de aconselhamento, de preparação, de conscientização do que é uma vida de casal, de que é de que não é fio, mas é um lugar, como o Keiados disse, é um lugar onde há choro, mas o Salvador está aqui para restaurar uma necessidade por isso a necessidade de perdão. Queria que o senhor falasse sobre isso. Você está pedindo para eu falar sobre as expectativas para o casamento e que muitas expectativas elas são frustradas pela falta de um treinamento da realidade do que é o casamento, é isso? Isso, perfeito. Ok. Então, meus irmãos, eu diria que nós somos uma geração, essa geração que está para casar, não é? É uma geração que não está sendo criada para casar. Com raras exceções, tá? Com raras exceções. Eu vou fazer uma afirmação aqui e as mulheres vão, por exemplo, saber que eu estou falando. Qual é a irmã que está ensinando, por exemplo, a sua filha a fazer comida? Ok? Não, pastor, minha filha vai ter empregada. Tomara que ela tenha. Tomara que ela tenha. Mas ela precisa ser treinada, não é para falar inglês e nem espanhol antes de aprender a fazer a comida. Por quê? Porque ainda que ela não faça, ela será responsável por fazer. Qual é o pai que hoje está ensinando, não é uma profissão, é ensinando o caminho do trabalho. É diferente. Tá? Porque nós temos muitos profissionais hoje, nós temos meninos que com 15 anos falam inglês ou espanhol ou dominam a tecnologia, mas eles não estão preparados emocionalmente para enfrentar as crises. São incompetentes emocionais. Por quê? Porque o pai os guardou numa redoma de vidro até que eles chegassem às portas do casamento. Depois não tem como lidar com as expectativas. Ele diz, ele aprendeu a ouvir sim, 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 sim. O primeiro não que a esposa diz para ele, ele não vai ter condições de lidar com isso. Portanto, não basta dizer que famílias são imperfeitas e que a pessoa que está casando está indo para um ambiente imperfeito. Ok? É bom lembrar que a geração não está sendo cuidada desde o início. Eu preciso ensinar os meus filhos a servir a esposa deles. Em que sentido? A cuidar delas, como a Bíblia diz, como vasos mais frágeis, a serem cortês com a esposa. Mas isso também só será visto na prática se eles me verem cuidando da esposa que o Senhor me deu, que é a mamãe deles. Portanto, dentro da minha casa, eu preciso treinar os meus filhos para o casamento quando eu lido bem com a minha esposa. As mães vão treinar as filhas quando elas, de fato, forem boas esposas. Portanto, pastor, eu diria que
É um trabalho que a igreja precisa fazer, sim. É só que, por muitas vezes, a igreja chega apagando incêndio, sabe? A igreja chega já assim para dar informações que, para aquele jovem, são informações descabidas. A Bíblia diz para as mulheres serem submissas ao marido. Quando você vai falar isso para uma menina de 21 anos que está querendo se casar agora, ela acha isso o fim da picada. Ela acha que isso é terrível, porque a mente dela foi formada e forjada numa ideologia onde ela manda na vida, né, em sua própria vida, e ela não tem que prestar satisfação a ninguém. E, bom, são modelos mundanos. E o jovem, quando ele é instruído pelo pastor, pelo líder, de que ele tem que cuidar da sua esposa de tal forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, perceba que na primeira decepção que ele tem com a esposa, ele então vai olhar para a esposa e talvez vai dizer, ela não vale tanto a pena. Bom, eu diria que, por melhores que sejam formados os meninos para serem homens e meninas para serem mulheres, né, esposos, esposas, ainda assim, quero fazer uma ressalva, ainda assim pode ser que eles tomem decisões erradas. Tá? A boa criação nem sempre traduz em bom comportamento o tempo todo. Tá joia? Pode ser que em algum momento as coisas saiam fora do padrão. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente as meninas e os meninos não estão sendo hoje, sobretudo, treinados para viver a vida do casamento. E eu acredito que os púlpitos, as igrejas também precisam apregoar o casamento, mas precisam falar da realidade nua e crua, que é a dificuldade do casamento. Porque nós não somos seres alados, nós não casamos com querubim, não é? Nós casamos com gente de carne e osso que, quando você pisa no calo, dói. Gente que se estressa, gente que se decepciona, e nós temos que lidar com isso o tempo todo. Agora, o casamento é um oásis, deve ser um oásis, deve ser uma plataforma de bênção para a nossa vida, apesar de todas as imperfeições, inclusive as minhas. Tá certo? Eu não sei se responde, mas eu acho que o caminho seria esse aí. Perfeito, perfeito. Então, na concepção do senhor, primeiro deveria ser ensinado em casa. Perfeito? Não tenha dúvida. É isso? Não tenha dúvida. Olha, eu não vou dizer que todas as dificuldades do casamento são má formação familiar, tá? Porque eu vejo gente com muito boa formação familiar e que naufraga no casamento por outras razões, tá bom? Porém, eu diria que uma boa parcela de ajuda seria e será, se dentro de casa eles aprenderem, por exemplo, o menino olhar como o esposo, o seu pai trata a sua mãe. Aqui em casa, quando há um mau comportamento, eu preciso perguntar, você me vê fazendo isso? Você me vê falando assim, assim, assim? Ora, Deus nos chamou para sermos os líderes da nossa casa. E eu quero abrir aqui, pastor Filipe, uma palavra que eu tenho dito. Eu não sei se eu já disse isso para vocês aí, talvez eu tenha dito. A igreja, a melhor igreja, ou a igreja mais bem pastoreada, não é aquela que tem um pastor bíblico somente. A igreja bem pastoreada é aquela que tem o líder da sua casa como pastor daquele pequeno rebanho. Portanto, o pastor está no púlpito para ferramentar você, meu irmão, que está aí na sua casa, liderando a sua esposa, liderando os seus filhos em amor, se entregando por eles, como Cristo se entrega pela igreja. Amando, servindo, liderando. Então, a igreja é bem pastoreada quando tem, sim, um pastor que está pregando no púlpito, mas quando tem outros líderes, ou seja, os chefes de família, liderando a casa, na oração, no trabalho com as escrituras, tirando as dúvidas, dizendo, olha, isso eu não sei, mas vou perguntar ao pastor da igreja e vou trazer essa resposta. Perceba então que, meu querido, você não está na igreja para ajudar o pastor no ministério dele somente. O pastor está na igreja para te ajudar no seu ministério, na liderança da sua casa. Isso é muito importante. Perfeito, pastor. Que resposta. Muito bom, muito bom. Chegou uma pergunta também aqui, porque eu compartilhei com a igreja domingo na pregação
e mencionei uma geração que é chamada geração nem. Nem estuda, nem trabalha. Ok. Aí, eu assisti uma palestra e esse palestrante disse que não é só no Brasil, na Itália, essa geração, em vários lugares do mundo, não é só privilégio do Brasil. Aham. Essa geração nem, ela surgiu pela omissão dos pais. É culpa dos pais, os pais que geraram os nenéns? Sim, sim. Bom, primeiro, nós precisamos levar em conta que nós somos afetados pela queda. Tá? Então, para alguém ser ruim na vida, não precisa fazer nada com ele, não. É só deixar ele crescer, dar comida e deixar crescer, que ele vai ter problema. Tá? O grande trabalho que nós vamos ter é para essa pessoa fazer alguma coisa boa na vida. Tá? Então, a grande parcela de culpa é dos pais. Volto a dizer, tá? Volto a dizer. Eu vejo bons pais, é raro, mas há bons pais que procuraram fazer um bom trabalho e que ainda assim os filhos tomaram decisões erradas na vida. E o pessoal do Neném é o pessoal que não aprendeu o caminho do trabalho. Tá? E hoje, pastor, é complicado porque até uma geração passada, o valor de alguém era o caráter, era o trabalho e a expertise era a formação acadêmica. Ok? Agora não. Agora o sujeito cria um canal no YouTube e ele começa a jogar videogame no YouTube. E aquilo arrebanha milhares de views. Esse menino que joga no YouTube, ele ganha do YouTube muito mais dinheiro que o pai dele trabalhando um mês inteiro. O que significa, meu irmão, minha irmã, que por vezes nós não estamos nos atentando que não é que o pai ou a mãe esteja trabalhando para que o filho seja um nem. É que simplesmente por ele abrir mão de certas coisas e certos princípios, o mundo já vai fazer dele alguém nesse perfil. Então, quando o garoto chega ou a garota chega no YouTube e olha que ela pode ser famosa e ele pode ser famoso sem fazer faculdade e que o YouTube vai pagar ele por views e se ele tiver 1 milhão de views ele vai ganhar dinheiro com isso, ele vai entender que ele não precisa trabalhar, que ele não precisa estudar e que a tela do celular dele vai deixar ele famoso e vai dar dinheiro para ele. É com essa geração que nós estamos tratando. Então, meu irmão, minha irmã, eu diria que você deve urgentemente tirar o seu filho da tela do computador um pouco, da tela do smartphone um pouco. Por quê? Porque smartphone não é babá eletrônica. E nós percebemos muitas mães e muitos pais fazendo da televisão babá eletrônica. Não tem paciência com a criança, liga a televisão. Precisa fazer almoço, liga a televisão. E por vezes, veja bem, por vezes isso é necessário. A criança precisa de um pouco de lúdico, tá certo? Precisa de um pouco de lúdico. Não tem pecado nisso. Você precisa monitorar direitinho. Não vai escravizar seu filho. Está todo mundo assistindo uma coisa legal, ele não pode assistir. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, se nós não monitorarmos o que os nossos filhos estão bebendo, daqui a pouco eles são pessoas que nós desconhecemos. E eles vão desconhecer a gente também. Então, basta que muitas vezes não se faça nada. O mal já começa a proliferar. Eu diria que os pais devem trabalhar urgentemente na mente dos meninos e das meninas que sucesso na vida não se mede por views, não se mede por like, se mede por fazer a vontade de Deus. Perfeito, pastor. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu aqui é o seguinte: hoje em dia as pessoas casam e se divorciam com muita naturalidade. O que tem causado, na opinião do senhor, esse enfraquecimento do casamento? Aí surge uma outra pergunta: será que é a atração física que está valendo mais do que a personalidade? Eu acho que a pergunta
pergunta, então, como que o senhor vê a quantidade de divórcio em nossos dias? Qual é o peso do físico nisso aí? Da atração física, da aparência? Ok. Bom, primeiro de tudo, a Bíblia já traz um diagnóstico. O divórcio acontece pela dureza do coração. Há uma boa educação, excelente educação, um bom ensinamento, ótimo, mas nós não podemos esquecer que nós somos seres caídos. E o coração tende à dureza. Então, o divórcio ele é finalmente concluído quando a dureza do coração acontece. Tá? E por melhor educação que alguém receba, se tem um coração duro, isso é uma questão espiritual, não é uma questão cognitiva. Não é o que você aprende. Tá? Agora, eu diria que a mídia está romantizando o casamento. Ela romantiza o caos. E ela romantiza aquilo que, de fato, deveria ser realidade. Por exemplo, quando a mídia relata o casamento de uma atriz, de um ator, alguém da mídia, aquela festa linda, fotos. Porque o que muito vem de festa de casamento hoje é propaganda de buffet. Você sabia disso? Porque a menina, ela sonha em casar igual aquela pessoa. Então, ela quer ter aquele tipo de foto. Ela quer ter aquele tipo de evento na vida dela. Ela não quer ter o casamento. Ela quer o glamour do casamento. Tá certo? Ela não quer aquela pessoa. Ela só não quer a solidão. Ela não quer o afeto. Ela só quer relacionamento físico, intimidade. Perceba, então, que nem o evento, nem a intimidade física, nem o glamour do casamento, nada disso é ruim. Acontece que se você deixar só essa casca, não resta nada. Você alia essa casca à falta de consciência do que é o casamento e alia isso a um coração duro, o resultado disso é divórcio. Tá? Então, eu diria que sim. As pessoas querem ter alguém para namorar, alguém para ter intimidade, mas não querem ter alguém para cuidar. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez eu já tenha dito isso de maneira que alguém aí já tenha ouvido. Eu tenho falado com os jovens que vão se casar. Não vá para o casamento para ser feliz. E aí você coça a cabeça e fala, ué, mas não vou para o casamento para ser feliz, então vou ser triste? Não, não é isso. Casamento, meu irmão, é uma instituição que você é chamado para fazer alguém feliz. E esse alguém é chamado para fazer você feliz. E a tua maior felicidade é a felicidade dessa pessoa. Portanto, eu sou feliz no casamento quando eu olho para minha esposa e vejo ela bem, e vejo ela sorrindo, e vejo ela feliz. Essa é a minha felicidade. Por quê? O que diz Isaías quando Cristo morreu pela igreja? Ele viu o resultado do seu trabalho e sua alma ficou satisfeita. Lembra disso? Qual é a satisfação de Cristo? É sua igreja. Abacuque vai dizer que Deus se alegrará no meio do seu povo. Abacuque? Não é Abacuque. Eu esqueci a referência. Eu me comprometo a falar dessa referência. Deus se alegrará no meio do seu povo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, qual é a alegria de um esposo? Ver a esposa alegre, feliz. Qual é a tristeza de um esposo? Ver a esposa tristinha. Qual é a alegria de uma esposa? Ver o seu esposo bem. Qual é a tristeza dela? Ver o seu esposo mal. Portanto, nós fomos chamados para o casamento para fazer alguém feliz. Acontece que o pacote do casamento está sendo vendido com lua de mel num resort ou num cruzeiro, tá certo? Um grande buffet, ok? Fotos de Instagram. Mas, meu irmão, tira tudo isso e o casamento ainda vai existir. A minha mãe foi casada com meu pai por 38 anos. Meu pai usava um par de muletas desde 5 anos de idade. Começou vendendo bala do trânsito para criar a mim e a meus irmãos. No dia do falecimento do meu pai, minha mãe estava diante do caixão e ela olha para o caixão e diz o seguinte: há 38 anos atrás eu fiz o meu voto de honrar este homem até que a morte nos separassem. Hoje eu cumpro os meus votos. Amém. Foi a melhor mensagem de funeral que eu já vi na minha vida.
E foi a melhor mensagem de casamento também. Porque, curioso, a melhor mensagem de casamento eu tenho ouvido em um funeral. E eu vi aquilo que eu atestei durante toda a minha vida. Que minha mãe cuidou daquele homem de 2 muletas, de 1,64 m, que nunca foi rico, mas que o maior legado que deixou para nós foi o seu caráter. Eu vi ali a personificação de tudo que ela realmente tinha vivido, apesar de conhecer as dificuldades também do casamento, tanto deles quanto de qualquer ser humano. Tá? Então, eu diria que as pessoas que estão atrás do físico, o físico é bom, mas o físico vai embora. Homem, a sua esposa chegará na menopausa e o que vai sobrar dela é que ela ainda é a mulher da sua vida. Mulher, o seu esposo vai chegar em um momento em que a vitalidade dele não será como antes, mas ele ainda é um homem, é uma pessoa, é alguém de valor. Portanto, nós sim devemos lidar com isso para essa geração, ensinar a essa geração que, apesar de todos os chamariz que se podem colocar diante deles de maneira estética, o que vai ficar no final de tudo é o diálogo. Os filhos vão embora, a vitalidade vai embora, mas o que vai ficar é a capacidade de olhar para o outro e encontrar amor ainda. Acredito que esse é um grande desafio. Sim. Pastor, surgiu mais uma pergunta aqui. Podemos mais quantas perguntas? Porque eu tenho que saber o tempo do senhor. Quantas vocês quiserem. Então, ó, tá bom, vamos lá. O fato de muitos jovens ir para o casamento, o pensamento de livrar da casa dos pais e com a ideia de ser feliz, e não pensando em fazer o outro feliz, acabam por se frustrar, e por isso estamos vendo nas igrejas muitos divórcios. Existe a ideia de querer sair de casa, da autoridade dos pais, aquela que eu quero ter minha vida, quero a minha liberdade, e aí vai para um casamento com a perspectiva totalmente errada e a frustração. Existe essa ligação, não existe? Sim, existe. Gênesis capítulo 38, verso 1 diz assim: naquele tempo, Judá saiu de casa e foi morar na casa de um adulamita chamado Ira. Gênesis capítulo 38, verso 1. Bom, o texto diz, naquele tempo. Que tempo? Olha para o capítulo 37. Os irmãos de José fingem matá-lo, levam uma túnica ensanguentada para o pai Jacó, o pai acredita, e o pai agora está vivendo um luto verdadeiro de uma morte falsa, e por vezes nós temos sentimentos sinceros diante de circunstâncias falsas, assim estava Jacó. A família está numa panela de pressão, o velho está uivando de dor por causa da perda de seus filhos. O que Judá faz? Ele não aguenta a pressão. O texto diz, naquele tempo, Judá saiu da casa de seus irmãos e foi morar na casa de um adulamita chamado Ira. O capítulo 38 é a saga de Judá. Judá casa-se com uma mulher, tem 3 filhos. Os filhos, eles são terríveis, tá? Pelo menos os 2 primeiros. Tamar, sua nora, no final de tudo, por conta da morte dos filhos de Judá, e pelo fato de Judá não ter cumprido a promessa de dar a ela o último filho, que era Selá, ela se veste de prostituta, engana Judá, tem 2 filhos com ele, Pérez e Zerá. E você vê isso, você vê esse angu de caroço no capítulo 38, explicado pelo seguinte, naquele tempo Judá saiu de casa. Por que ele saiu de casa? Por causa da pressão familiar. Tem muita gente que sai de casa, contrai matrimônio, tem filhos, e depois vão descobrir que era melhor que tivessem ficado em casa, lidando com as pressões da vida. Por quê? Alguém que sai de casa para fugir das pressões da família, depois de casado vai querer sair de casa com as pressões do casamento. Portanto, nós precisamos, sim, avisar isso aos jovens. Casamento não é a fuga da pressão familiar.
Casamento deve ser um lugar onde você chega, uma circunstância que você chega para a glória de Deus, para fazer alguém feliz. E é claro, você será feliz do casamento. Ora, pois, né? Não é proibido que seja, mas a base da sua felicidade será a glória de Deus e a felicidade do seu cônjuge. Portanto, não se case por outra razão, senão que antes seja para a glória de Deus e para a edificação da sua família. Mais duas perguntas para a gente encerrar, pode ser? Pode, Primeira, vamos lá. E quando quem quer divorciar, como lutar pela família? A impressão que eu tenho é que a pergunta é a seguinte: são dois que professam a fé cristã, professam, né? E um quer sair de casa, não quero mais viver o casamento, sei lá, está passando uma crise. E aí, como lutar pela família, se a pessoa está decidida, quer ir embora mesmo, já procurou conselho, o que fazer? Bom, pastor, eu entendo a pergunta e eu piso nesse solo com muita dificuldade, porque não há uma receita de bolo para isso, ok? Cada casal tem uma crise e eu jamais poderia enumerar, faça isso, 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 o seu casamento vai sair da crise. Muito difícil, tá? Por vezes, um casamento leva anos para que seja recuperado. Mas é possível que seja, tá? Nós estamos falando de um Deus do impossível. Um Deus que tirou um pecador do inferno, como eu, pode fazer qualquer coisa mesmo. Um Deus que reverte os traços da queda num pecador como eu, um pecador como nós, ele pode reverter qualquer traço, qualquer trauma, qualquer dificuldade. Eu diria o seguinte, se eu puder generalizar, tá, pastor? Se eu puder generalizar, sem dar receita de bolo e sem dar a impressão de que é fácil demais para quem está numa crise tão difícil. Primeira coisa, o que Davi fez no tempo da crise? Ele buscou o Senhor. Então ele tem que buscar o Senhor. Segundo, ele buscou o sacerdote, Abiatar. Ele tem que buscar a palavra de Deus. E ele tem que buscar ajuda. Perceba que Davi não foi sozinho buscar a família. Os homens foram com ele. Bom, esse tripé, eu diria que é a base de todo o restante. Quando eu disse a vocês sobre oração, eu disse que eu pergunto com alguma regularidade às pessoas: vocês já me disseram vocês já disseram a Deus com tanta clareza aquilo que vocês estão me dizendo com detalhes? Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é não, não falamos com Deus ainda. Como lidar com questões impossíveis se o impossível não foi posto ainda diante do Senhor? Não é que Deus não sabe, é que se nós ainda não estamos em oração, nós ainda não entendemos que é só lá que a gente experimenta o poder de Deus. Segundo, cuidado com aquilo que não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é pura, ela é santa, ela é viva. Mas tem gente que vai chegar diante de você dizendo que tem uma palavra de Deus e que não tem coisíssima nenhuma. São charlatões da fé. Eu já vi muito casamento naufragar por causa disso. Então, a Bíblia e a oração são duas questões que você jamais poderia abrir mão. Mas eu diria que pessoas. Deus coloca do seu lado pessoas, mas pessoas certas. Uma palavra às mulheres aqui e uma aos homens. Mulheres, a maioria de vocês tem uma facilidade que nós homens não temos, que é dizer o que está sentindo. Para nós, é um parto doloroso dizer o que está sentindo. Por quê? Para a gente, contar uma situação ruim, difícil, é admissão de incompetência. A mulher abre o coração, na maioria das vezes. Conversa, compartilha. E essa beleza. Agora tem um detalhe. Com essa facilidade de expor o que sente, por vezes, as irmãs
procuram pessoas erradas para fazer isso. E pode ser que você esteja colocando no seu quarto, sentado na sua cama com você, pessoas, mulheres, que se dizem amigas suas, mas que, na verdade, estão ali para minar ainda mais o seu casamento. Então, muito cuidado com quem você conta a sua história. Lembra da mulher sunamita? Ela está no caminho, o esposo não quer nada, não age, não move, o filho está morto em casa, ela vai até o profeta, no Carmelo, e Geazi passa por ela e pergunta assim, está tudo bem? Ela assim, está tudo bem. E ela parte. Quando ela chega perto do profeta, ela chora. Ué, mas não está tudo bem? Será que ela mentiu? Não. A resposta dela para Geazi foi o seguinte, do que você precisa saber, está tudo bem. Ou seja, não são todos os detalhes da nossa vida que a gente tem que contar no caminho. Então, muito cuidado quando você buscar ajuda, para não buscar ajuda errada. Para quando você achar que encontrou um banco para descansar, na verdade é um vespeiro, e você senta em cima e pode ser uma grande tragédia. Portanto, essa é uma palavra para as mulheres. Uma palavra para os homens, e aqui eu me incluo, é claro, nós precisamos aprender a abrir o coração com mais humildade, porque nós somos arrogantes. A nossa masculinidade nos freia demais a falar das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas incompetências. E nós precisamos aprender o caminho da humildade para buscar ajuda. E nisso também o Senhor nos trabalha em nós no tempo da crise. Então, recapitulando, eu diria que, sem fazer receita de bolo para ninguém, porque eu sei o quanto é difícil reconstruir relacionamentos e casamentos. Mas se tem 3 questões que não podem fugir da reconstrução, é a oração ao nosso Deus, com detalhes. E eu poderia falar tanto mais sobre oração aqui, mas por hora é só. A palavra de Deus que você precisa buscar e pessoas que possam ajudar verdadeiramente a sua vida. Eu ouço de casais, não, a gente pode lidar com isso entre nós mesmos. Não dá muito tempo. A crise se instala de tal forma que é irreversível. Amém. Mas, louvado seja Deus. Resposta muito boa. Pastor, mais uma pergunta. Como reconhecer o exagero dos pais em relação à superproteção? Por exemplo, pais que não permitem que o seu filho vá cursar uma faculdade onde seja necessário que o filho more na cidade da faculdade, sabendo que eles verão umas 6 vezes no ano no máximo. Quando tem que ir para outra cidade, mora lá. Como lidar com isso? O tempo de pode ir, não pode ir. E aquele pai que tem muito a superproteção. Bom, ok. Em primeiro lugar, meu irmão, o seu filho vai errar, vai pecar na sua casa ou fora dela. Tá? Ele é um ser humano descendente de Adão, afetado pela queda, um grande pecador como eu e você. Então, do jeito que você errou na sua juventude, ele vai errar também. Não espere que seu filho seja um ser celestial. Ele não usa auréola. Ele não é um ser alado. Ele é um grande pecador. E você precisa esperar que ele lhe decepcione em algum ponto da caminhada. Eu não estou dizendo que você queira que isso aconteça. O que eu estou dizendo é que isso pode acontecer em algum momento. E você precisa lembrar do quanto você também é imperfeito. Você é imperfeito. Então, o primeiro ponto, antes de falar disso, é importante equalizar a expectativa que a gente tem do nosso filho. Que às vezes a gente acha que criou tão bem que nós não admitimos que eles errem. Tá? Isso acontece comigo porque eu tenho que lutar o tempo todo. Em que sentido? O garoto está correndo na igreja, eu não quero que ele faça bagunça porque ele é filho do pastor, ou eu não quero que ele faça bagunça porque ele tem que se comportar como gente. Tá certo? Eu estou mais preocupado com a minha reputação ou eu estou mais preocupado em ensiná-lo aquilo que ele deve fazer para a glória de Deus? Por vezes eu preciso enfrentar essa crise e eu preciso ser instruído pelo Espírito a não valorizar mais a minha reputação do que a glória de Deus. Tá certo? Isso é muito importante. Respondendo agora a essa pergunta, eu diria que cada pai precisa avaliar
porque cada filho ele tem uma estrutura emocional distinta do outro. Cada filho tem um comportamento diferente. Por vezes, o filho vai oferecer uma maturidade emocional mais aguçada que o outro, tá certo? Por vezes, um filho é muito inteligente, mas emocionalmente é extremamente frágil. Por vezes, ele não tem tanta inteligência para isto ou para aquilo, mas é bem resolvido em outras situações. Então, eu também não posso dizer, deixa seu filho ir, ou não deixa seu filho ir. Eu acredito que essa é uma questão que o pai e a mãe deverão entender. Como é que nós criamos o nosso filho até agora? Porque não basta também você ser super protetor até os 17, 18 anos de idade, depois querer soltar para dizer que não é super protetor. Tá? Precisa ter um caminho aí, um retrocesso de tudo aquilo que foi feito, e talvez as sequelas sejam irreversíveis nesse ponto. Tá? Agora, você criou o seu filho da melhor maneira possível. Ele é proporcionalmente maduro à idade dele. Você vai permitir que ele viaje e fique em outra cidade. Muito possivelmente ele fará coisas que você reprovaria, fora da sua vista. E você precisa estar preparado para isso. Tá? Agora, diferente de ser super protetor, é você exercer autoridade sobre ele. Eu quero dar aqui 2 exemplos. Tá? E eu vou falar do que eu vivi na casa dos meus pais. Tá bom? Com 13 anos de idade, eu viajava da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, onde eu morava, até a cidade de Rio Bonito. Isso daí mais ou menos uns 120 quilômetros. Eu viajava sozinho, de ônibus de linha. Eu saía da escola, pegava uma mochila, viajava sozinho, ia na sexta, voltava na segunda, depois da escola chegava em casa. A minha mãe e meu pai confiavam que eu fosse. É claro que os tempos eram outros. Hoje eu não deixarei meu filho e minha filha fazer isso. Por quê? Porque os tempos são outros, é claro, óbvio. Porém, isso eu estou falando com 14 anos, hein? Quando eu tinha 19 anos, preste atenção nisso, 18 anos, aliás, eu fui músico profissional, tocava, não é? Trabalhei um tempo com isso. E cheguei em casa com 18 anos, umas 9 horas da noite, eu estava com 2 amigos crentes, e esses 2 amigos crentes me convidaram para fazer um evento cristão no dia seguinte, e eu disse, vamos lá. Eu fui para casa, eu já estava muito acostumado a viajar, a fazer isso, fazer aquilo, minha mãe tinha ciência disso, meu pai também. Entrei dentro de casa, entrei em casa, minha mãe estava sentada na cozinha, e disse assim para ela, mãe, eu estou indo dormir na casa do fulano, porque amanhã tem um ensaio bem cedo, e nós vamos tocar em evento tal, e que eu não me lembro bem o que era. Minha mãe estava sentada, olhou para mim e disse, você não vai. E aí eu travei, porque quando ela dizia que eu não iria mesmo. Eu disse, por quê, mãe? Ela disse, você não vai porque você não entra aqui dizendo que vai, você entra perguntando se pode. Ok? Eu, então, baixei a bola, tive que entrar na humildade, cocei a cabeça, o que fazer? 2 amigos me esperando. E eu sabia que eu já tinha perdido aquela batalha. Minha mãe foi lá no carro, mandou que aqueles 2 amigos crentes entrassem. Sente aí. Quem são vocês? De onde vocês são? De que igreja? Quem é o pastor de vocês? Vocês vão tocar onde? E eu sentado. E eles sendo interrogados, meia hora. Depois de meia hora de interrogatório. E eu calado, cabeça baixa. Minha mãe disse, Áquila, agora eu sei quem são seus amigos? E em outras palavras ela disse, porque você não cantou de galo, eu vou deixar você ir. Mas fique sabendo que da próxima vez que você entrar aqui dizendo que vai, não perguntando se pode, você não vai a lugar nenhum. Eu disse, sim, senhora. Eu tinha 19 anos. 18 para 19 anos. Mas com 13 eu viajava sozinho. Você entende a diferença? Eu tinha autonomia, mas não tinha autoridade. Você pode dar autonomia para o seu filho para saber até onde ele vai. Você não pode dar autoridade para ele.
Por quê? Porque quem manda na sua casa é você. Você, pai, você, mãe. Eles são liderados. Claro, liderados em amor. A casa não é um quartel. A casa é uma expressão de graça. Eu gosto de chegar em casa e rolar no tapete com os meus filhos. Tá? Mas eu preciso ter um momento que eu falo sério com eles. Portanto, meus irmãos, eu diria que cada pai, cada mãe vai saber o ponto e quando e para onde liberar e sob que circunstâncias e sob que tipo de avaliação. Eu diria que numa circunstância dessa você deve avaliar tempo a tempo. Por exemplo, ele passou na faculdade, ótimo. Eu diria que uma das possibilidades seria, bom, ele é bem criado, ok, vamos avaliar um trimestre. Se compreendermos que o primeiro trimestre foi ok, vamos autorizar um semestre. Um semestre foi ok. Vamos chegar até o fim do ano? Ok. Vamos avaliar juntos? Aí você deve perguntar ao seu filho, o que você fez, onde você tem andado? Faça incursões anônimas, onde ele mora. Vá lá, se você vai autorizá-lo a sair, vá lá sem avisá-lo, porque você não tem que avisar que vai. Você é pai, você é mãe. Chegue de surpresa. Veja o que ele está fazendo. Seu filho tem 20 anos de idade, mas mora na sua casa. Não pergunte o que ele está vendo, não. Pegue o telefone dele e diga, me dê aqui, eu quero saber, mostre-me o histórico, porque você manda. Meu pai e minha mãe diziam, enquanto você comer do angu e do feijão aqui de baixo, desce teto. E eu digo isso para os meus filhos, você me deve obediência. Mas eles me amavam. Eles me cercavam de cuidado, de carinho. Portanto, eles não eram os sargentões que ficavam me oprimindo. Nós não podemos fazer assim também. Mas nós não podemos abrir mão da autoridade. E, meu irmão, não vai de um pai, não vai de uma mãe, tem que ser não vai mesmo. E se você tiver o seu filho debaixo da sua autoridade, aí sim você vai poder avaliar para sim e para não. Em cada tempo, em cada circunstância, por um mês, por 2, por 3, por um ano. E se ele tiver de voltar da faculdade, ele perdeu um ano, perdeu não, ele vai perder um ano para não perder a vida. Volta e nós vamos reavaliar. Agora você vai reaprender aquilo que você ainda não aprendeu agora. Ou aquilo que você já aprendeu, mas esqueceu. Ele vai perder um ano, ele perde a faculdade, mas não perde a fé, não perde a vida. Meu irmão, antes da formação que a faculdade vai dar a ele ou ela, ele precisa ter uma formação de caráter, uma formação cristã. E, antes de tudo, ele precisa ser um servo de Deus. Eu diria que é isso. Palavra de John Stott, contracultural, né, pastor? É contracultural. Mas a Bíblia, por vezes, é contracultural, né? Não tem jeito. E aí, pastor, o senhor entende também que essa autoridade paterna interfere no namoro do filho? Até que ponto o pai ele está vendo que o filho ou a filha tem um namoro, que aquele namoro não de maneira nenhuma, ele aproxima dos padrões bíblicos, ou, pelo contrário, é um namoro que está levando mais o filho para distante dos caminhos do Senhor. O pai deve dizer, olha, eu não quero mais esse namoro? Olha, entra no caso a caso e entra na idade do jovem e na autonomia que esse jovem tem para certas coisas. Eu não acho que o pai e a mãe devam escolher o casamento do filho. Tá? Eu acho que essa é uma questão autônoma do ser. Acredito que isso deva acontecer, embora o menor número de divórcios seja em lugares onde as pessoas não escolhem com quem vão casar. Tá? Fica aqui esse registro. Tá? Isso nos mostra que não é necessariamente a atitude de esse ou aquele, mas a atitude que você vai para o casamento. Tá? É por isso que Paulo lá vai dizer para as pessoas, para as mulheres, respeitem o marido. Ele não fala ame o marido. Ele fala, marido, ame a esposa. Por quê? No contexto dele, o marido escolhia a esposa, mas nem sempre a esposa escolhia o marido. Então ele está dizendo, olha, marido, ame a sua mulher. Você tem a obrigação disso, você escolheu. Mulher, você talvez não tenha aprendido a amar esse marido, mas você deve respeitá-lo. E veja, uma mulher que respeita o marido é amável. E um homem que ama a sua mulher é respeitável. Então esse ciclo ia se fechando até que o casamento chegasse às bases
definidas. Mas eu diria que, fechando esse parêntese, se o seu filho namora com alguém que você discorda, meu irmão, coloca isso em oração. Eu não conheço nada que não se desfaça em oração. Tá? Deus é mais poderoso do que as paixões humanas. E conversa muito. Procura conversar com o seu filho. Ora, é algo de extrema relevância. Pastor Fileto, é uma coisa impressionante, como os pais, às vezes, acham que a palavra deles não tem peso. Seu filho está fazendo ouvido do mercador, está olhando para o horizonte, está fazendo cara de nada, está fingindo demência, mas ele sabe com quem está lidando. Ele sabe que a tua palavra está debaixo de uma autoridade e se ele pisar fora da linha, ele é que vai se ver com Deus. E outra coisa, meu irmão, o seu caso, o seu papel, o nosso papel como pais, não é fazer com que o filho ou a filha sejam perfeitos, é instruí-los. Muitas das decisões que eles vão tomar, dentro da autonomia de cada idade, e isso inclui o casamento, porque eles vão chegar na época do casamento, essas decisões serão eles que deverão tomar. Tá? Agora, eu diria que se um pai está vendo o filho para o buraco, se o pai está vendo a filha para o buraco, eu diria que tudo que ele puder fazer para reverter isso, eu acho que ele deve fazer. Agora, se você não colocar isso em oração, vai ser na sua força. A Bíblia diz que Deus é quem guia o coração do rei. Olha só. Nós estamos falando de um Deus que cuida dos nossos sentimentos. Senhor, abre a visão do meu filho para que ele veja a grande roubada que ele está entrando. Em algum momento isso vai acontecer. Eu já vi isso algumas vezes acontecer. Tá? Pastor, vamos orar, vamos pedir o socorro, a ajuda do Senhor nesse momento. É desafiador. Essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe aí, essa necessidade de ser bênção na casa. Muitas vezes nós invertemos isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor use de misericórdia. Obrigado Amém. Por esse tempo. Foi bom demais, muito bom. Eu queria terminar com a gente pedindo a Deus aí ajuda, uma visitação especial dele sobre a nossa casa, a nossa família, os pais, que Deus esteja aplicando essa palavra ao nosso coração, nos ajudando aí nesse grande desafio. Vamos Amém. Orar? Amém. Tirar uma foto aqui para registrar aqui depois desse momento. Irmãos, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Eu queria que você pudesse ter um tempo aí orando, pedindo a Deus, dentro daquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. E depois de alguns minutos de oração silenciosa, eu vou pedir ao pastor Áquila, então, que ore por nós. Pode ser, pastor? Pode, claro. Vamos fazer isso? Bem. Te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade rica de como teu povo está diante da tua palavra, que nos desafia, que nos ajuda. Ó Deus, socorre-nos nas nossas fraquezas, Senhor, nas nossas debilidades, nas nossas inconsistências. Socorre-nos, ó Deus, para que não sejamos diligentes com os de fora e negligentes com os de dentro. Tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia de nós. Esteja sobre nós a tua graça. Esteja sobre nós, ó Deus, a tua palavra. Abençoa, Senhor, teu servo, Leto. Derrama sobre ele, ó Deus, no cuidado da congregação, da tua igreja, do pastoreio. Abençoa teu servo, fortalecendo sua vida. E também a toda a audiência, Senhor, nesse momento, e daqueles que vão assistir depois. Nosso Pai, nós te rogamos que o Senhor abençoe, para que essa palavra seja como boa semente em solo fértil no nosso coração. Os desafios são grandes. Ajuda-nos a cuidar da nossa família e perdoa-nos pelas vezes que erramos dessa maneira, meu Pai. Dá-nos, Senhor, dessa graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Se você puder abrir a sua câmera aí para a gente tirar uma foto, eu quero dar uns avisos em relação à programação. Ó, cabe 9 pessoas em cada foto. É a primeira aqui. Vamos lá, abre aí, gente. Opa, todo mundo aqui na sala, que coisa boa. Mais uma aí, vamos abrir. Danilo, você tá aí, cara? Coisa boa. Olha aí o André também. Coisa boa. Vamos lá. Falta aí, a última aí. Quem não abriu? André, abre a sua câmera aí, Andréia. Tá escuro. Ah, legal. Ok. Meus irmãos, infelizmente, hoje não deu para transmitir para o YouTube. Eu programei durante o dia, deixei tudo no ponto, beleza. Cheguei 7h30, liguei o computador, não entrou de jeito nenhum. Eu vou fazer diferente. Eu não vou mandar convite, então se prepare para isso. Eu não vou mandar convite adiantado. Eu vou tentar abrir a sala aí por volta de 7 horas, já conectar com o YouTube e o Facebook, que eu vi que tem como, e depois eu mando o convite para vocês, tá ok? Amanhã vai ser o pastor Leonardo Leão, muito conhecido aqui do presbitério. Pastor Áquila, você já conhece o pastor Leonardo Leão, não, né? Não. Ele é professor lá em Belo Horizonte, no seminário de Belo Horizonte. Gente finíssima. Precisa conhecer o pastor. Vai demais. Então, esses são os avisos. Amanhã, então, pastor Áquila, meu professor Judy Clay vai estar com a gente no sábado para compartilhar a palavra do Senhor. Tá bom? A palavra está com a gente, os irmãos. Queremos agradecer a todos vocês. Pastor Josias e a Regina estão ali também. Coisa boa. O Bruno está aí caminhando aí, pastor. Ele é da Assembleia de Deus, mas está gostando aí de acompanhar os estudos com a gente. Que legal. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou tentar colocar essa mensagem no YouTube ainda hoje, porque eu creio que pode abençoar muitas vidas. E esse é o nosso objetivo. Não é gravar por gravar, mas a intenção é que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Pastor Áquila, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando ricamente. E obrigado pelo carinho aí. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Fico feliz. Bruno, oi. Posso só falar uma coisa rapidinho, prometo? Pode, claro, fala aí. Pastor Áquila, foram 12 horas trabalhadas hoje. Eu fiquei muito cansada e, como você sabe, eu estou com 3 pessoas da família que estão com Covid-19. E eu cheguei muito cansada e cheguei junto com o meu filho, né, do trabalho. Ele tem 22 anos. E quando eu olhei para a pia cheia de louça, a minha vontade era murmurar, né? Era falar, Senhor, não fizeram nada. Mas eu respirei e falei, não, é minha obrigação, né? Como mãe, né? É meu dever. Nós chegamos juntos. Então, eu comecei a lavar a louça e quando eu fui falar com a Carol, o Senhor falou comigo, só ora. E Deus ministrou uma paz no meu coração, eu coloquei roupa para bater, lavei a louça, fiz janta, me arrumei, tomei meu banho para poder estar na reunião. E assim, quando ele começou a falar sobre Davi, né, sobre a prioridade ali ser o lar, o cuidado com a família,
aquilo ministrou uma paz no meu coração e foi muito bom eu não ter murmurado. Que aí eu vi que parece que Deus usou o pastor Áquila só para falar com a minha vida nessa noite. Foi uma bênção, né? E diante da preocupação lá com a irmã, com o Covid, com o cunhado, com a sobrinha, e mesmo assim o Senhor, né, me abençoou que eu consegui dar conta de tudo que Deus tinha colocado o propósito no meu coração nesta manhã. Tudo foi cumprido para a glória de Deus, com a ajuda de Deus. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Irmãos aqui de Saquarema também estão aqui com a gente, coisa boa, da presbiteriana lá, de Minas, Tatiana com Flávio, vários irmãos, e que coisa boa. Continue com a gente, essa semana tem sido um tempo muito especial. Pastor Valdson também está aí. Pastor Valdson, eu vou pedir para o senhor encerrar, então, orando aí pelo meu cunhado, né, que está com Covid, pastor Áquila, e também uns amigos, cunhado aí da Ana Paula, é um amigão que eu tenho há muito tempo, Brito, a sua esposa, também diagnosticado também, e o Jocélio também. O Jocélio acho que estudou no JMC, então, do pastor Valdson, ele faz hemodiálise e foi Uau. Vamos orar, irmãos? Pastor, a gente pode terra esse momento. Ô, Bruno, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá joia. Só assim, também, você falou no Jocélio aí, o Fábio, né, colega nosso também, entrou em contato comigo agora à tarde. A família dele, eu acabei de saber agora, nesse instante. Foi positivo, a sogra dele deu também positivo. Na casa da sogra do Fábio, então. O pai da sogra e agora a sogra e os vizinhos. Então, tá chegando lá na Bahia agora e tem sido algo assim, bem complicado. O Fábio tá para fazer o teste também, né? Tá vivendo essa mesma situação aí. A gente lembrar de orar por esses irmãos aí, essa situação que temos vivido. Vamos falar com Deus, vamos orar. Nosso Deus bendito, nós não temos controle nenhum, Senhor, sobre essa situação, mas nós sabemos que o Senhor tem todo o controle. Entregamos, ó Deus, nas suas mãos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê da tua graça, da tua misericórdia, sabedoria, prudência para lidar, ó Deus, com tudo isso. Ó Deus, como também confiança no Senhor. Ajuda, ó Deus, aqueles que têm enfrentado o Senhor por esse grande problema, esse grande mal. A serem, ó Deus, visitados, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, e receberem, Senhor, da cura. Nós te clamamos. Como clamamos, ó Deus, que o Senhor dê consolo, conforto, e dê, ó Deus, também da tua força, ó Deus, àqueles que estão próximos, para que possam, ó Deus, enfrentar tudo isso. Nós rogamos a tua bênção, essa tua graça, porque dependemos de ti. E dependemos muito de ti, Senhor. No nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, a nós e a todos, ó Deus, aqueles que têm passado por momentos assim. Continua, ó Deus, abençoando a tua igreja, fortalecendo a tua igreja, Senhor, e as famílias. Como temos, ó Deus, ouvido, Senhor, da tua palavra nessa semana sobre as famílias. Abençoando, ó Deus, a cada família e fortalecendo no nome de Jesus. Continua abençoando, Deus, a vida do pastor Áquila, ó Deus, a ele, sua família, seu ministério, dando-lhe, ó Deus, sempre sabedoria e graça, para que possa, Deus, ser sempre um instrumento nas suas mãos, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa. O Rael também está aqui com a gente, conseguiu participar. Coisa boa. Todos vocês queremos agradecer e se sintam abraçados. Pastor Áquila, um grande abraço. Né? Deus continue. Amém. Até mais, querido. Deus abençoe. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Amém.